E aí, galera? Beleza? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos temas mais sinistros e fascinantes que a história já tentou explicar: monstros marinhos. Preparem-se para uma viagem aterrorizante pelas profundezas dos mitos e lendas que habitam o fundo do mar. Marinheiros, ao retornarem de suas aventuras, traziam consigo histórias de arrepiar os cabelos, de monstros colossais capazes de engolir navios inteiros num piscar de olhos. Vamos desvendar os mistérios por trás de 5 monstros marinhos que espalharam o pânico pelos 7 mares. Exploraremos os 5 monstros marinhos mais apavorantes da história, desde figuras bíblicas até mitos ancestrais que povoaram a imaginação humana e moldaram culturas ao longo dos séculos. Começamos nossa jornada com um monstro bíblico que dispensa apresentações, o Leviatã. Essa criatura colossal é descrita no livro de Jó como um ser tão poderoso, mas tão poderoso, que nem o próprio Deus ousaria desafiá-lo. O Leviatã é retratado como um dragão marinho com escamas impenetráveis, dentes afiados como espadas, e um hálito de fogo capaz de transformar navios inteiros em fogueiras. Dizia-se que ele era capaz de criar tsunamis e maremotos com um simples movimento de sua cauda. Mas e aí? Será que o Leviatã era só uma lenda, ou será que ele realmente existiu? Alguns estudiosos acreditam que a história do Leviatã pode ter sido inspirada em animais reais, como o crocodilo marinho ou a baleia azul, que eram, e ainda são, criaturas assustadoras por si só. O Leviatã é o exemplo perfeito de como o medo do desconhecido pode dar origem a lendas. E essa lenda, meus amigos, sobreviveu por milênios. A figura do Leviatã também era usada para representar o caos, a força indomável da natureza. Era como se ele fosse um lembrete para os homens de que, por mais que tentassem dominar o mundo, sempre haveria algo maior e mais poderoso do que eles. E por falar em criaturas marinhas gigantescas, preparem-se para conhecer o Kraken, a lenda marinha mais colossal que já aterrorizou os mares do norte. Esquece tudo o que você já viu em filmes de piratas, porque o Kraken original era muito, mas muito pior. Imagine só, você está navegando pelos mares gélidos da Escandinávia, o vento uivando nas velas, a névoa densa impedindo a visão. De repente, a água ao redor do navio começa a borbulhar, um odor fétido toma conta do ar e... bam! Uma criatura colossal emerge das profundezas, com tentáculos maiores que mastros de navio. Segundo as lendas nórdicas, o Kraken era um monstro colossal, uma lula ou polvo gigante com um apetite insaciável por marinheiros. Seus tentáculos eram capazes de esmagar navios inteiros como se fossem cascas de nozes, arrastando-os para o fundo do oceano em um redemoinho de água e espuma. Os marinheiros que sobreviviam para contar a história juravam de pés juntos que o Kraken era real, descrevendo-o como uma ilha viva, capaz de criar redemoinhos e ondas gigantescas. Mas e aí? Será que o Kraken era apenas uma lenda, ou será que ele realmente existiu? Bem, alguns cientistas acreditam que a lenda do Kraken pode ter sido inspirada em avistamentos de lulas gigantes, criaturas reais que podem chegar a ter mais de 15 metros de comprimento. As lulas gigantes são animais extremamente raros e vivem em águas profundas, o que explica por que sabemos tão pouco sobre elas. O temível Cetus. Da fria Escandinávia, vamos para a Grécia Antiga, terra dos deuses, heróis e monstros marinhos. E o nosso próximo convidado é o Cetus, uma criatura tão colossal e aterrorizante que faria o Godzilla tremer nas barbatanas. Esqueça os golfinhos fofinhos e as baleias jubarte que cantam. Cetus era o terror dos mares gregos, uma besta colossal que personificava a fúria do oceano. Imaginem só, uma criatura gigantesca, com dentes afiados como lanças, escamas mais resistentes que aço e um rugido capaz de provocar terremotos. Cetus era o tipo de criatura que você não gostaria de encontrar nem em seus piores pesadelos. Ele era filho de Poseidon, o deus dos mares, e da Górgona Medusa, aquela com cobras venenosas no lugar dos cabelos. Ou seja, o cara já nasceu em berço de ouro, ou melhor, em concha de ouro. Cetus era tão poderoso que foi enviado por Poseidon para punir a cidade de Jopa.
A missão do nosso querido monstro? Devorar a princesa Andrômeda, que tinha sido acorrentada a uma rocha como sacrifício para apaziguar a fúria dos deuses. Que dia para se chamar Andrômeda, hein? Mas como em toda boa história grega, um herói surge para salvar o dia. No caso, o Perseus, o cara que derrotou a Medusa. Armado com a cabeça decepada da Górgona, que ainda estava funcionando por sinal, Perseus transformou os cetros em pedra e salvou a princesa. O horripilante Tiamat. E se a gente voltasse um pouco mais no tempo, para a Mesopotâmia, berço da civilização? Lá, a gente encontra a lenda de Tiamat, a deusa mãe, que também era um dragão marinho colossal. É isso aí, meus amigos. Na mitologia antiga, as coisas não eram tão simples assim. Tiamat não era só mais um monstro marinho. Ela era uma força primordial, a personificação do caos que existia antes da criação do mundo. Imaginem só, um ser tão antigo quanto o tempo, com escamas de obsidiana, olhos que lançavam raios e um rugido capaz de fazer os céus tremerem. Segundo a lenda babilônica, Tiamat era casada com Apsu, o deus das águas doces. Juntos, eles tiveram uma ninhada de deuses e monstros. Família grande, né? Mas, como em toda boa história familiar, as coisas não terminaram bem. Os deuses mais jovens, liderados por Marduk, decidiram que estava na hora de dar um basta no reinado de Tiamat e Apsu. E aí começou uma batalha épica, digna dos melhores filmes de ação. Marduk, armado com seus raios e sua astúcia, enfrentou Tiamat em um combate que durou dias. Capítulo 5. Ó misterioso Caríbdes. E a nossa viagem pelos mares da mitologia termina na Grécia, com uma criatura que não era exatamente um monstro, mas que era tão aterrorizante quanto. Estou falando de Caríbdes, o redemoinho marinho que personificava a fúria dos oceanos. Esqueça os tsunamis, furacões e maremotos. Caríbdes era o terror dos navegadores, um redemoinho colossal que engolia tudo o que cruzava seu caminho. Imaginem só, você está navegando tranquilamente quando, de repente, a água ao redor do navio começa a girar, formando um vórtice gigante que suga tudo para o fundo do mar. Caríbdes era um monstro implacável, que não fazia distinção entre heróis, monstros ou navios mercantes. Se você tivesse o azar de cruzar seu caminho, era fim de linha. E o pior, Caríbdes não estava sozinha. Ela dividia um estreito com outro monstro marinho, Scylla, uma criatura com 6 cabeças que devorava marinheiros como se fossem petiscos. Ou seja, era escolher entre a frigideira e o fogo. A dupla Caríbdes e Scylla era um desafio e tanto para os navegadores gregos, que precisavam usar toda a sua habilidade e astúcia para escapar ilesos. Na Odisseia, Homero descreve como Ulisses e seus homens tiveram que enfrentar esses 2 monstros marinhos em sua jornada de volta para casa. Spoiler, não foi fácil. Mas, afinal, o que era Caríbdes? Bem, alguns estudiosos acreditam que ela pode ter sido inspirada em um fenômeno natural real, os redemoinhos marinhos. Esses redemoinhos são formados pela colisão de correntes marítimas e podem ser extremamente perigosos, especialmente para embarcações menores. E aí, qual desses monstros marinhos te deu mais pesadelos? O Leviatã com seu tamanho colossal? O Kraken com seus tentáculos gigantes? Ou será que foi o Tiamat, a deusa dragão que personificava o caos primordial? A verdade é que o oceano sempre foi um lugar misterioso e assustador para os seres humanos. E é justamente esse medo do desconhecido que inspirou tantas lendas e mitos sobre monstros marinhos. Quais desses monstros marinhos são considerados os mais aterrorizantes e o impacto que essas criaturas tiveram nas culturas e histórias ao longo dos séculos? Mas e aí, será que essas criaturas realmente existiram? Ou serão apenas frutos da nossa imaginação? Bem, o oceano é um lugar vasto e inexplorado, então, quem sabe o que mais podemos encontrar nas profundezas? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos.